Episódio de hoje, a reforma. Salmo 127, verso 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a escolha do novo ponto, porque no episódio 2 nós falamos que aonde nós estávamos já estava ficando pequeno. E precisávamos mudar. Estávamos então num jantar de confraternização, de encerramento do ano de 2024. Estávamos ali os legendários, né, com as suas famílias, e em um determinado momento, meu grande amigo Bonifácio, que na época nós estávamos ainda nos conhecendo, falou, eu manifestei a vontade de mudar, a necessidade de mudar, e o Bonifácio falou assim: pastor, tem um lugar. Se você não sabe, Bonifácio ele é um grande corretor de imóveis aqui da cidade de Arapiraca. E ele então falou: olha, eu tenho um lugar. Eu falei: aonde, Bonifácio? Ele falou assim: olha, era uma faculdade. E quando ele falou isso, automaticamente meu coração incrédulo falou assim: rapaz, mas como é que eu vou mudar uma igreja que só tem 3 meses para um lugar onde era uma faculdade? Aí eu falei: tá bom, Bonifácio, vamos lá olhar. E assim nós fizemos. Fomos lá olhar aquele lugar. Quando eu cheguei lá, eram dois galpões, né, um ao lado do outro, gigante o lugar. E é óbvio, gente, que era um misto de um entusiasmo de falar: caramba, aqui é possível ter uma igreja. E que linda ficaria uma igreja aqui nesse lugar. Mas também, do outro lado, o medo. Como é que nós vamos mudar a igreja para um lugar tão grande assim, uma igreja tão nova? E aí eu falei assim: Bonifácio, qual é o valor do aluguel? E aí o Bonifácio me falou esse valor. Eu falei: gente, não tem condição de eu assumir um compromisso financeiro desse tamanho com a igreja tão nova. E aí eu lembro que eu saí e fui orar. Eu fui orar, a Ana estava junto, e nós fomos orar por aquele lugar. E a oração que eu fiz a Deus foi assim: falei, Deus, eu quero esse lugar. O meu eu quer esse lugar. Mas eu não venho para cá. Eu não dou um passo se o Senhor não estiver à frente. Então eu estou dizendo para o Senhor que eu quero esse lugar. Porém, eu só venho se o Senhor assim também desejar. Essa foi a oração que eu fiz ali, né, no galpão. E o Bonifácio, então, ele me mostrou outros lugares aqui na cidade, mas nenhum tinha os requisitos que eu queria, que era um lugar para ter as crianças, ter uma área de convivência, né? Nenhum se equiparava, porque era muito complicado. Ele já levou a gente para um lugar muito bom, para depois mostrar outros menores, ia ser muito difícil aceitar. Aí eu falei assim: Bonifácio, faz o seguinte, manda uma proposta. E a proposta que eu mandei, gente, era 50% do valor que o proprietário pedia. O Bonifácio: pastor, eles não vão aceitar. Eu falei: Bonifácio, meu filho, vai lá, manda a proposta. Aí o Bonifácio mandou a proposta. Aí ele falou assim: pastor, não deu não. Eu falei: Bonifácio, faz assim, marca uma reunião, eu quero conhecer os proprietários. E aí fomos eu e o Bruno, que era o nosso tesoureiro à época, nós fomos lá conversar com o proprietário. E ali nós nos conhecemos, eu não falei nada de valores, eu falei assim: olha, eu vou mandar uma proposta para o senhor, pode ser? Pode. Aí eu saí, entrei no carro, liguei para o Bonifácio, eu falei: Bonifácio, manda a mesma proposta, 50%, Bonifácio. Aí o Bonifácio riu, eu falei assim: pastor, acho que eles não vão aceitar não. Eu falei: Bonifácio, acredita, vai dar certo. E aí, o Bonifácio mandou, não deu certo, mas eu peguei e falei assim: peraí, vamos fazer algumas contas. Em resumo, pessoal, aumentou pouquíssima coisa. Então, o que era 50% ficou 60%, né? Ficou 40% menos do que era a pedida inicial. Assinamos o contrato e fomos para lá. E aí o Max, a Evelyn fizeram uns vídeos muito legais à época. Você pode olhar lá no Instagram. Eu não sei se tem no YouTube também, mas no Instagram tem os vídeos da reforma da igreja. Então, muitas pessoas participaram desse processo. Então, inicialmente, o Lucas e o Eric nos ajudaram ali. O projeto foi feito pelo Luan, o Thalisson com a parte de iluminação, o Albert também ajudou bastante na reforma da igreja, foi um dos responsáveis pela reforma da igreja. E, por fim, o Isaac. O Isaac assumiu a parte final da reforma da igreja e foi uma loucura. Vocês não têm ideia, assim, quebradeira e tal. E fizemos rifa,
para poder ajudar nessa reforma. Se você olhar para a igreja hoje, para a estrutura da igreja, você fala assim, como? Como isso aconteceu? Mas as pessoas se juntaram, se uniram e tornou tudo aquilo possível. Mas tem algo muito, muito marcante, sabe? Essa reforma, ela vai coincidir, depois a gente vai falar sobre isso, com a inauguração. E foi uma loucura. A gente vai falar para vocês um pouco mais adiante sobre isso daí. Mas a reforma e a limpeza ficou pronta assim dias antes, tipo, 2 dias antes da inauguração da igreja. Mas a reforma também foi um passo de ousadia, a mudança para o novo lugar foi um passo de ousadia, de obediência, mas também eu aprendi que quando a gente coloca Deus à frente, as coisas elas vão acontecer. Por quê? Porque está no centro da vontade de Deus. Deus quer. E se Deus quer, meu amigo, as coisas vão sair do papel. Então, isso é um pouquinho da nossa história e daqueles que participaram, né, ativamente de todo esse processo. Até a próxima.